Olá, alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos estar conhecendo a dinâmica da Terra. Sou a professora Rosivana, professora de Ciências, e nós vamos estar conhecendo um pouco sobre os processos que ocorrem no nosso planeta Terra. Então, segundo estudos, pesquisas, nós temos aqui o modelo químico da estrutura da Terra, né? O nosso planeta ele é constituído internamente e a constituição interna da Terra ela influencia na formação de diversos fenômenos naturais que ocorrem, né, no nosso planeta Terra. Então aqui nós temos o modelo dinâmico da estrutura interna do nosso planeta, que ele é formado de 3 camadas. A crosta, que é a camada superficial, onde nós vamos encontrar o solo, o subsolo, a rocha matriz. E abaixo nós vamos ter o manto e a terceira camada, a camada mais interna, nós vamos ter o núcleo. Tá? Então, segundo estudos, pesquisas, o interior do nosso planeta é constituído, é formado por estas 3 camadas. Os terremotos, eventos naturais que ocorrem como consequência da formação, da estrutura e da dinâmica da Terra do nosso planeta, a geologia é uma das ciências que estuda essas características da Terra, que eu acabei de citar, por meio da análise do solo, das rochas, de atividades vulcânicas e de análise indiretas feita por simulações computacionais. A geologia ela foi consolidada como ciência a partir dos estudos do alemão Abraham Wegener e dos escoceses James Hutton. Então, a partir de agora, nós vamos estudar que diversos fenômenos que ocorrem no nosso planeta, como os terremotos, têm relação com o fato de a crosta terrestre não ser uma peça única que recobre a Terra. Como nós vimos, né, anteriormente aqui na imagem, né, o nosso planeta é formado, é constituído por estas 3 camadas, crosta, manto e o núcleo. E aí nós vamos ver que diversos fenômenos que ocorrem, como já foi citado, os terremotos, eles se devem, né, à estrutura, à composição dessas camadas que formam o interior do nosso planeta. Segundo a teoria das placas tectônicas, a superfície da Terra, a litosfera, é composta por placas de rochas sólidas que estão em contínua movimentação, que nós chamamos de placas tectônicas. São os movimentos dessas placas que causam os terremotos e atividades vulcânicas. E foram ainda os movimentos dessas placas que deram origem aos continentes hoje existentes: América, África, Ásia, Europa, Oceania, Antártida, que se formaram a partir de um único continente que chamamos de Pangeia. Vocês podem observar aqui na imagem, né, nós temos as placas, né, segundo a teoria das placas tectônicas, são essas placas que foram se separando, se soltando e que formaram hoje os continentes que dividem o nosso planeta. Como vimos anteriormente, as placas tectônicas estão em constante movimento, colidindo, deslizando ou afastando-se uma das outras. A partir de agora, iremos estudar a teoria que explica como os continentes nem sempre tiveram o formato que conhecemos hoje. Diversos cientistas já haviam observado o formato complementar dos continentes africano e americano e indicavam a possibilidade de que eles já foram um único continente. Entretanto, no início do século XX, o geólogo alemão Wegener realizou diversos estudos importantes sobre esse fato, o que levaram a propor a teoria da deriva continental. Segundo essa teoria, há milhões de anos existia somente um continente chamado Pangeia, termo que significa toda a Terra. E com a sua lenta fragmentação, formaram-se então 2 grandes continentes, a Eurásia, formada pela América do Norte, pela Eurásia, e a Gondwana, formada pela América do Sul, África, Índia, Antártida e Austrália. Essa fragmentação teria continuado até os dias atuais, com a formação dos continentes como se encontram hoje.
o Wegener determinou que esse supercontinente teria começado a se fragmentar há aproximadamente 220 milhões de anos no período Triássico, quando a Terra era habitada pelos dinossauros. Então aí na imagem nós temos, segundo a teoria da deriva continental, nós teríamos o nosso planeta formado por um único continente chamado de Pangeia. Ao longo dos anos, ele se dividiu em dois, Laurasse e Gondwana, e foi se dividindo lentamente até nós termos a fragmentação e a formação de todos os continentes do mundo atual. A litosfera não é contínua, é formada por fragmentos da crosta terrestre e da parte superior do manto, limitadas por zonas de convergência ou divergência, ou de deslizamento, que se denominam placas tectônicas. Segundo a teoria das tectônicas das placas, a litosfera é constituída de placas que se movimentam, interagindo entre si, o que ocasiona uma imensa atividade geológica, resultando em sismo nos limites convergentes, divergentes e transformantes, e vulcões apenas nos limites convergentes e nos divergentes. Então, a teoria das placas tectônicas, ela fala o quê? Que essas placas, que formam hoje nossos continentes, elas continuam se movimentando. E essa movimentação lenta pode levar à formação dos terremotos e leva também à formação dos vulcões. Podemos considerar a existência de 8 placas principais, que podem se subdividir em placas menores. Elas são placa eurasiática, placa indo-australiana, placa do Pacífico, placa norte-americana, a placa dinásica, a placa sul-americana, a placa africana, e a placa antártica. Vocês podem estar observando, na imagem, as placas, as 8 placas que forram o interior do nosso planeta. Essas placas, quando 2 placas continentais se chocam, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, originando cadeias de montanhas, chamadas de Cordilheira dos Andes, Apês europeus, e do Himalaia, que são as cadeias de montanhas existentes hoje. Terremotos. Quando uma placa tectônica desliza sobre a outra, acontecem os terremotos, que são os tremores ou vibrações da superfície da Terra. Vocês podem estar observando aí na imagem, Os grandes terremotos rasos ocorrem principalmente em falhas de empurrão, em limites de placas. Os terremotos de foco intermediário ocorrem na placa deiscente, vocês podem estar observando aí na imagem, e os terremotos de foco profundo ocorrem na placa deiscente. Tsunamis ou maremotos. Os movimentos da crosta sobre os oceanos podem deslocar enormes massas de água e provocar ondas gigantes chamadas de tsunamis ou maremotos. Então, um terremoto faz tremer o fundo do mar. Esse fenômeno desloca para a superfície uma grande massa de água. Se forma uma vibração que se propaga a grande velocidade abaixo da superfície. Então, a água é aspirada das margens, ao se aproximar da costa, ondas gigantes se formam. Então, aqui nós temos o processo de formação das tsunamis ou maremotos, que também é ocasionado por esse movimento das placas. Vulcanismo. Os vulcões podem ter várias causas, muitos surgem nas bordas das placas tectônicas e pode acontecer, por exemplo, que parte de uma placa derreta depois de um choque com outra e formam assim grandes reservatórios subterrâneos de gases e magma submetidos a altas pressões. O magma pode subir até perto da superfície e, ao entrar em contato com a água subterrânea, provocar a formação de vapor. Se a pressão aumentar muito, o vapor acaba rompendo a superfície e libera o magma. Depois de expelido, passa a se chamar lava. Aqui nós temos a imagem do vulcão
né, das estruturas que compõem o vulcão, a placa tectônica, o movimento da placa, tá? E a formação, né, a formação da câmara magmática, né, e a chaminé que sobe para a superfície da Terra. Tá? Espero que vocês tenham entendido o nosso assunto de hoje e tenham um bom estudo. Tchau e até a próxima.